Boa noite, pessoal. Hoje, em lugar de fazer uma live, eu optei por fazer uma gravação, porque eu quero ser bem mais curtinho, bem mais sucinto. O tema são os acontecimentos de hoje, né? De ontem para hoje, a respeito da decisão judicial, do ingresso na justiça do Partido Progressista contra um secretário da prefeitura em Gramado, que entrou no sistema chamado Jabs, que é um sistema interno de comunicação, e coletou ali algumas informações, algumas conversas do governo anterior, e não divulgou as conversas, mas começou a fazer uma série de ameaças, praticamente um terrorismo psicológico no Facebook, contra pessoas, e fez isso abertamente, né? Então o que aconteceu? As pessoas ofendidas, que foram a advogada da Câmara de Vereadores, representando o Partido Progressista, e também o ex-prefeito e candidato Nestor Tissot, presidente do partido, vamos deixar o candidato de fora, presidente do partido, presidente do Progressistas, sentindo-se incomodados com a situação, entraram na justiça e a juíza deu uma sentença, mas emitiu uma liminar, alguma coisa assim, eu não entendo muito do lado jurídico, mas enfim, ela tomou uma decisão de proibir que sejam publicadas essas conversas e que sejam retiradas do Facebook, já foi, das redes sociais, essas ameaças e, enfim, as pessoas estão sendo processadas. Bem, isso já é público notório, eu publiquei, todos os jornalistas ali publicaram, ou a grande maioria publicou, está lá na página do Progressistas. Aí houve uma reação do vice-prefeito Evandro, porque ele foi citado, o nome dele foi citado. Na verdade, a coisa não era com ele poderia ter saído meio de liso, mas ninguém tem, como ele mesmo diz, ele não tem sangue de barata, ele não é filho de pai assustado, ele deu uma resposta e essa resposta causou uma reação, uma contra-reação, enfim, começou um bate-boca ali que não é nada saudável para nenhum dos lados. Então, o que eu, na minha análise, eu quero que vocês deem uma olhada depois lá no blog, que eu sugeri, digamos assim, seja feito. Primeiro que o rapaz, que agora é chamado de réu pela justiça, mas eu não vou citar o nome, mas o rapaz que cometeu esse deslize, ele tem a grandeza, e por que não dizer a hombridade, de se desculpar, pedir desculpa, né? Pisou na bola, rateou. Segundo, que peça exoneração, peça demissão do cargo para se defender. Eu me lembro que teve um episódio, eu não estava envolvido nisso no período, mas eu acompanhei, em que o atual diretor de comunicação da prefeitura, o Roque Tomazelli, ele era secretário de alguma coisa no governo do Nestor, inclusive, e ele foi acusado de alguma coisa lá, e o que ele fez? Ele pediu exoneração para se defender, se defendeu e voltou bonitinho assim por diante. Então, uma situação digna de ser imitada, né, de ser acompanhada. Então, primeira sugestão, que esse secretário ele peça, no mínimo, uma exoneração temporária para correr atrás e fazer a defesa. Até porque torna suspeita a situação, porque ele continua com acesso ao... não só ele, como muita gente tem acesso a esse programa, e sabe-se lá quanta coisa está sendo coletada para jogar depois na campanha. Já aconteceu uma vez, porque não vai acontecer de novo. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que a lógica caminha nesse sentido. Segundo, se ele não tomar essa decisão, que o prefeito Fedoca, uma pessoa digna, e tenho certeza que não tem nada a ver com esse imbróglio, mas ele representa a casa e, enfim, ele tem que manter a ordem na casa, então que ele favoreça, ele auxilie o rapaz a tomar a decisão e, se não pedir exoneração, que seja exonerado, no mínimo temporariamente, até que as coisas sejam resolvidas. Segundo, como o ataque já começou há algumas semanas, e politicamente o Fedoca já teve um cheque, eu já comentei sobre essa situação, então vou dizer assim,
ele está sendo abalado, ele se encontra abalado, estou falando politicamente, não estou falando do estado de espírito do Fedoca, estou falando que politicamente há um abalo, né, na situação. Ele enfraquece com isso enquanto ele não tomar a decisão certa. Qual é a decisão certa? Já falei. E conversar com a oposição. O problema é que esse fato de hoje agrava um pouquinho, né? Ele bota uma cunha na porta que começa a impedir de abrir, e o diálogo começa a se distanciar. Então, isso respingou aonde? No Evandro Mosquen, que é o vice-prefeito, que todos sabem que tem um relacionamento bastante, vamos dizer assim, reservado com o Fedoca, isso já desde antes do início do mandato, do fim da eleição, mas que comenta-se que ele esteja mantendo o seu cargo e a sua fidelidade, naturalmente pela sua honradez, que nesse momento já não está mais sendo vista assim, está sendo vista como não são palavras minhas, eu já disse isso a ele pessoalmente não, eu disse por WhatsApp, né? Mas eu já disse isso a ele, que o que se comenta a boca pequena é que ele esteja fazendo isso para manter a unidade, porque os seus colegas do MDB estão fazendo um bom trabalho dentro do governo do Fedoca, estão colaborando, mas nesse momento essa relação já começa a fermentar, e nem sempre toda fermentação é boa. Então, qual seria a solução? O MDB, os cargos do MDB sejam colocados à disposição do prefeito, né, seja pedido uma exoneração coletiva, e o próprio Evandro coloque-se à frente liderando isso. Por quê? Porque o Evandro vai ser candidato. E sendo candidato vai ser cobrado uma postura dele. Por que estando lá tu não fez isso? Ele não vai poder falar do governo que ele participou e não falou nada. Então agora é o momento de falar. Ele já começou a falar, mas ele começou a fazer uma defesa própria, né? Então agora é o momento do Evandro começar a dizer a que veio, mesmo sendo a sua defesa, mas eu acho que não deveria esperar até abril, esperar até depois da festa da colônia, porque daí fica muito escancarado. A partir de agora eu era um, agora eu sou outro. Tá? Da mesma forma os candidatos, os secretários e os cargos de confiança, não esperem até abril para sair. Agora em janeiro, termina dezembro, ganha 13º e saiam. Tá? Por quê? Se vocês pretenderem concorrer a alguma coisa. Se não pretender, continue firme até o fim. Mas eu acho que o MDB vai concorrer com chapa única, né? Com chapa sem coligação. As coligações não serão na majoritária. O candidato vai ser o Evandro, isso é palpite meu, mas eu não tenho errado muito ultimamente. E seria um gesto bastante importante para validar essa candidatura. Ok? Não esperar até abril para acontecer isso aí. Então, esse foi meu comentário de hoje. Eu espero que vocês depois assistam lá. Eu vou deixar o link você já tem o link do blog, né? depacard.blogspot.com, e vejam lá o que eu examinei com mais cuidado. Abraço a todos.